Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu falarei a respeito de programas de televisão infantis que já geraram alguma polêmica. Eu já falei aqui no canal a respeito desse tema, tem vários vídeos aqui onde eu falo de programas infantis bizarros ou que até mesmo carregam alguma história obscura, mas aqui no caso eu falarei a respeito de programas que geraram alguma controvérsia, mesmo sendo aparentemente inofensivo, não tendo nada demais. E agora, bora pro vídeo. Rainbow é uma série de televisão infantil britânica que teve estreia em outubro de 1972, sendo exibido até março de 92. E ela seria praticamente uma versão britânica do Vila Sésamo, ou seja, algo totalmente educativo, sem nada de errado, né? Sim, de fato, o programa não tem nenhum episódio polêmico, mas digamos que uma zoeira feita pela produção fez com que o programa se tornasse controverso para muitos. Imaginem o seguinte cenário. Nós temos Cocoricó, certo? É um programa todo infantil, um programa educativo. Agora, imaginem que de repente, a produção do Cocoricó resolve fazer uma gravação de um episódio, entre aspas, um episódio de zoeira, onde os personagens falam palavrões, piadas de duplo sentido e coisas bem adultas. E agora imaginem se um dia descobrissem o paradeiro dessa fita e exibissem em um programa do Jô Soares ou do De Noite. Então, digamos que isso aconteceu com esse programa Rainbow. Resolveram fazer uma gravação de zoeira, um episódio de zoeira, onde os personagens falam palavrões, várias piadinhas de duplo sentido e ladeira abaixo. Eles tiveram essa brilhante ideia em 1979, gravaram e aquilo ficou em uma fita. We're going to talk about playing today. Playing with each other, Jeffrey? Yes, Bungle. Tell me, have you got a special friend that you like to play with? Jeffrey, yesterday we played with our balls. Are we going to play with our friends' balls today? Yes, and we could play with our twangers as well. Bom, vai ficar aqui nessa fita, vai ficar só entre a gente a zoeira e ninguém nunca vai saber disso a não ser nós. Mas eles estavam bem enganados. E essa era a intenção, que o vídeo ficasse só circulando entre eles, que fosse uma piada interna. Mas um dia resolveram exibir esse episódio em um programa de televisão em 1997, em um programa de Victor Lewis Smith. Jeffrey, we could all paint our twangers, couldn't we? Oh yes, and then Rod and Roger could get their instruments out. And Jane's got two lovely maracas. Hello, everybody. Hello. Fine. We could hear you all banging away. I was banging away all last night with Rod and Roger. Yes, but it broke my plucking instrument. Claro que esse programa não tem como público-alvo as crianças, E na época se referiram a esse episódio como o episódio piloto, porque tinha um segmento no programa dele que se chamava Os Pilotos que Caíram, que não deram certo. Muita gente na época acreditou que aquilo de fato era um piloto do Rainbow. E na verdade isso aqui nem era um piloto, era só um vídeo de zoeira deles. Claro que depois deram o contexto real do vídeo para as pessoas. Esse vídeo, a partir daí, começou a ser difundido na internet, sendo enviado primeiramente por e-mail, depois ele foi upado no YouTube, em outras plataformas de vídeo também, e foi até dito em uma entrevista que na época eles pensavam que isso nunca seria mostrado para ninguém. Então aqui nesse caso, a controvérsia não é exatamente por causa do programa, e sim de uma brincadeira dos produtores, que fez com que algumas pessoas erroneamente pensassem que aquilo era de fato o piloto do Rainbow. Agora vamos falar de um programa que todo mundo aqui conhece, acredito eu, gostando ou não. Eu confesso aqui que Teletubbies não era o meu programa favorito. Eu gostava muito de Tots TV, mas Teletubbies eu achava muito chato. Teletubbies até então é um programa extremamente inofensivo, não é mesmo? Mas calma, que até mesmo Teletubbies gerou controvérsias. E essa controvérsia começou lá por volta de 1999, tudo por causa do Tinky Winky e a
sua bolsa vermelha. Vocês se lembram que cada um tinha um item diferente? Po tinha um patinete, a Lala tinha uma bola, o Gypsy tinha uma cartola, eu falava que era uma cartola com estampa de vaca, e o Tinky Winky tinha uma bolsa vermelha. Eu nunca entendi muito bem o contexto disso, né? Eu até entendia da Po ter o patinete, da Lala ter a bola, mas do Gypsy ter uma cartola e do Tinky Winky uma bolsa, eu não entendia muito o contexto, né? Um dia, um tal de Jerry Falwell estava assistindo Teletubbies quando ele percebeu que o Tinky Winky tinha uma bolsa vermelha e começou a achar tudo isso muito estranho. Então ele alegou que o personagem era um modelo gay. Palavras dele. E lembrando, galera, o contexto desse assunto nos anos 90, nos anos 80, até mesmo no início dos anos 2000, era totalmente diferente do que é nos dias de hoje. E o Jerry até mesmo escreveu para um jornal falando a respeito disso. Ele afirmava que a Ellen DeGeneres não era mais a representante nacional gay, pois agora nós tínhamos o Tinky Winky. Nessa matéria, ele alertava os pais que o Tinky Winky poderia ser um símbolo homossexual secreto pelos seguintes motivos. O Tinky Winky é roxo, e aí ele fala na matéria que roxo é a cor do orgulho gay, e a antena do Tinky Winky tem a forma de um triângulo, e ele também falava que isso era um símbolo do orgulho gay. Claro que na época a BBC se explicou, falou que não tinha nada a ver, e disse que o Tinky Winky era um bebê doce, e que tinha uma bolsa mágica, só isso, e que não tinha nada a ver com as alegações do Jerry. E sinceramente, eu vi os Teletubbies, eu nunca enxerguei nada de mal nos personagens, né? Outra controvérsia dos Teletubbies foi relacionada àquele leão. Tinha uma sketch dos Teletubbies onde aparecia esse leão aqui. Só que a primeira versão dele, digamos que assustou bastante as crianças. Nele nós tínhamos esse leão que perseguia um urso. E por conta da cinematografia, da música e do design dos personagens, muita criancinha ficou com medo, como eu já falei pra vocês. It's the bear, and I'm coming. Resultado disso é que esse quadro foi banido em vários países e depois, em 2000, fizeram uma versão revisada desse quadro, pelo menos tentaram, né? E também tinham muitas pessoas que acreditavam na teoria de que os Teletubbies tinham qualidades psicodélicas. Isso porque, na época, os Teletubbies chamavam a atenção não só de crianças, mas também de adultos. E o que dizem é que isso era por conta da mistura de cores brilhantes, designs incomuns para a época, diálogo não verbal repetitivo, formato ritualístico e incursões ocasionais em comédia física. Na verdade, era por causa de boa parte dessas coisas que eu achava esse programa chato, mas enfim, né? E vocês se lembravam dessas polêmicas envolvendo os Teletubbies? Dick Don in the Bungalow é uma série de televisão infantil britânica apresentada pela dupla Dick e Don, conhecidos como Richard McCart e Dominic Wood. Esse programa foi exibido em vários canais da BBC Channel, como CBBC Channel, BBC One e BBC Two, de agosto de 2002 até março de 2006. He's been learning this for years. Go, Ben! Yes! Look at that! Yes! It's alright, it's not hot, it's just lukewarm. It's just... So we have the creamy muck, creamy muckers, creamy muck. Esse programa era considerado um programa de humor infantil, mas digamos que algumas vezes eles meio que extrapolavam os limites com piadas de duplo sentido e coisas que me lembram muito certos youtubers que fazem conteúdo ou faziam conteúdo infantil na plataforma. Aqui eu só citarei alguns exemplos, mas tem muita parada bizarra e estranha nesse programa, piadas de duplo sentido, palavreado errado no programa, e é claro que isso gerou controvérsias. Oh, lovely! You slapper! Oh no! Hello, Sam. What are you doing? What are you doing? Come on, Brittany, get the button, stick your foot out, come on! Put the ass, look at Brittany, there you go! E muitos pais reclamavam, falando que ele era inadequado para as crianças. Dom in the Bungalow is unspeakably awful. I have no idea why it is on the television.
I was appalled last Saturday when I walked in the lounge to find my 2 young boys watching onions being rubbed into people's eyes on Dick and Dom. I really think this is inappropriate behavior on a children's television program. Mas em sua defesa também várias pessoas falavam que esse programa era engraçado, que era para as crianças rirem. Mas eu acho que algumas coisas aqui passaram dos limites, né? I go to a party and people just ignore me. I see a pretty girl approach them, bid them a good evening, and they scream, run away. I shall never be married unless you marry me. Shall we be married? All of us, shall we be married? I'd love to marry all of you lot. FBI, open up! Por exemplo, teve uma vez que um deles apareceu no programa com uma camisa escrita Morning Wood, manhã madeira. E essa expressão em inglês tem um duplo sentido, e eu acho que quem entendeu, entendeu, não preciso explicar aqui, né? Imagina você tá lá de boas assistindo TV Globinho, Bom Dia e Companhia, e do nada aparece um apresentador com uma camiseta com uma frase de duplo sentido no Brasil. Há quem levaria isso na zoeira, mas há também quem reclamaria disso com a emissora, né? Claro que ele chegou e falou que não era nada disso. Ele disse na maior cara de pau que Morning era porque o programa era exibido de manhã e o Woody por causa do sobrenome dele, né? Ah, bom, não tem nada de duplo sentido nisso aqui, não é mesmo? A maldade está nos olhos de quem vê? Estranho para um programa infantil, achei muito estranho. A partir daí, várias pessoas começaram a falar mal do programa, não só por causa disso, como eu já expliquei pra vocês, e um dos motivos também que levava as pessoas a reclamarem bastante é que isso era exibido na BBC. Outra coisa que também deu muita polêmica por lá foi uma vez que em um dos programas, em um momento, eles estavam quase que sem roupa. E a maioria considerou aquele material como além dos padrões aceitáveis. E a BBC é como se fosse uma TV cultura de lá, sabe? É algo assim, sempre teve esse padrão mais educativo. No, that's his boob. No, sure, stop saying that! Isso aqui também é o puro suco do YouTube lá por volta de 2014 e 2015. Se bem que a gente no Brasil, nos anos 90, a gente conviveu com cada coisa, minha nossa. Além disso, quando eles tentaram fazer uma conta no TikTok, eles colocaram o nome do programa, só que eles não conseguiram usar esse nome porque, segundo a plataforma, ele é considerado muito rude. Até onde eu sei, tem uma conta no Instagram deles, eles ainda fazem alguns vídeos, mas é isso aí, deu polêmica. That's right, Ron. We want all the kids to write in and join on the Mailbox Club. That's right, but there's 3 things they need to send us, Marty. Their name, their address, and their age. And they can join us and they can get a lot of neat stories and lessons and it'll be a lot of fun to read. Talvez já tenham pessoas que conheçam ele, mas muita gente também me pediu para comentar a respeito. Então aqui falarei a respeito de Joy Junction, que era um programa cristão de televisão da década de 80, que se passava em uma aldeia fictícia chamada Joy Junction, onde tinham vários moradores da cidade, como Sra. Peterson, a professora, Ron e seu fantoche Marty. E nesse programa as crianças aprendiam lições sobre a Bíblia, tinham alguns jogos e também contava com a participação de alguns cantores. E a partir da década de 90 também foi exibido em outras emissoras por lá. E é agora que vem a controvérsia desse programa. Ora essa, um programa que fala a respeito de todos esses valores, o que teria de errado nele? Na verdade, a controvérsia não é de fato com o programa, com o conteúdo do programa, mas com quem estava por trás dele. Em 2013, o marionetista Ronald Brown, que fazia o papel de um ventríloco no programa, foi julgado pelas acusações de conter material infantil inadequado em sua casa. Na sua casa também tinham outros documentos implementando que ele, junto com Michael Arnett, em um grupo de bate-papo em que estava, pretendia fazer coisas terríveis com as crianças. E nem tem como eu falar aqui, são coisas horríveis. E olha só que doido, né? O cara sempre esteve envolvido com essas coisas. Em 1998, ele foi parado pela polícia acusado de violação no trânsito. E quando a polícia chegou no carro, eles viram uma roupa íntima de um garoto no banco do passageiro do carro. Na hora, né, eles acharam estranho e perguntaram pra ele, mas o que é isso aqui? E ele deu uma desculpinha falando que na verdade aquilo era uma peça
do boneco, que ele trabalhava como ventríloco. E adivinha, caíram na desculpinha esfarrapada dele, né? E esse infeliz do Ronald Brown era conhecido por fazer esses shows de marionete nas igrejas em que ele frequentava. Ele fazia festas com pizza para as crianças. Todo mundo achava que ele era aquele cara legal, aquele tiozão da hora, que gostava das crianças. E na verdade ele usava tudo isso como uma cortina de fumaça para esconder quem ele realmente era e o que ele realmente queria com as crianças. Ele foi preso e já desceu de tobogã pro inferno por volta de agosto de 2020, e alguns dizem que foi por conta aí do vírus, né, que se alastrou em 2020 pelo mundo inteiro, e também tem gente que diz que na verdade foi um outro preso que tirou a vida dele na prisão. Ninguém sabe exatamente o paradeiro dos episódios, mas muitos acreditam que as fitas foram destruídas e hoje só existem 2 episódios disponíveis no YouTube. Mas em junho de 2024, 39 episódios do programa reapareceram na internet. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Conhecem mais algum caso controverso envolvendo programas infantis? Pode ser do Brasil, pode ser de qualquer país. Lembrando que já tem uma série de vídeos onde eu falo de outros programas que também foram controversos. Não se esqueçam de assistir esses vídeos. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!